Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Líderes de hoje. E a nossa conversa hoje é sobre propósito. Exatamente, um assunto meio filosófico, mas que tem implicações práticas no seu dia a dia como líder e implicações muito práticas, muito além daquilo que a gente pode, às vezes, pensar quando a gente ouve a palavra propósito. Parece uma coisa muito distante, muito filosófica, mas na verdade é filosófica, mas ela é absolutamente necessária para um líder. O que é um propósito? Como ele pode te ajudar? Como você pode ser um líder mais forte, mais influente, mais capaz de se desenvolver através de um forte propósito? Por que será que os maiores líderes do mundo, os maiores empresários do mundo, os maiores executivos do mundo têm um propósito forte? Seja lá qual for, ele tem um propósito forte. Né? Isso é comum entre os grandes líderes. E se você quer ser um grande líder, você precisa entender e dominar o seu propósito também, conhecendo ele um pouquinho mais a fundo. Hoje nós vamos falar a respeito de como ele funciona na vida de uma liderança. Eu sou Artemus Alachev e vou conduzir vocês aqui por um estudo super gostoso, muito legal, e espero que vocês aproveitem bastante. Se você acha que esse negócio de propósito é bobagem, é só filosofia ou filosofada, fica aqui comigo que você vai sair desse vídeo com uma visão um pouquinho diferente e sabendo a importância e um pouquinho sobre como usar o seu propósito. Primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: qual é o seu propósito como líder? Se você levou mais do que 10 segundos para falar a respeito, ou se você ficou procurando palavras para tentar explicar qual é o seu propósito para você mesmo, quer dizer então que provavelmente você não está usando essa ferramenta filosófica das mais poderosas que existem no mundo e das mais poderosas que existe para você particularmente. O que é um propósito, então? Um propósito é uma direção geral que a pessoa toma. Ele está fundamentado em dois pilares. O primeiro pilar é a força, é aquilo que te move, é aquilo que faz você levantar cedo, todo dia. E o segundo pilar, que para mim é um dos mais importantes, são os valores. Propósito é aquilo que te faz levantar de manhã cedo, às 4 da manhã, com chuva, com frio, e te faz ir trabalhar feliz, alegre e se realizando com isso. Tá? Você pode estar pensando aí que o que te faz levantar desse jeito são os boletos, mas não. Eles também empurram a gente, eles são um componente do propósito. Um dos componentes do propósito são justamente as necessidades que aparecem na nossa vida. Mas o propósito ele tem que ser maior do que isso. O propósito não é só uma coisa simples, uma coisa material. O propósito é algo pelo qual você vive. Talvez seja algo pelo qual você esteja disposto a dar a sua vida. O propósito ele tem um fundamento assim, eu não vivo sem isso. Isso faz parte da minha essência. Por isso que ele está muito ligado a valores. Né? Isso é muito importante porque nos dá direção, nos ajuda a tomar decisões, nos ajuda a andar no caminho certo para que a gente alcance aquilo. Qual é a diferença entre propósito e meta? As pessoas confundem muito propósito e meta. Propósito e meta, ou objetivo, são coisas totalmente diferentes de propósito. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que eu esteja com várias dívidas para pagar e o meu propósito é ganhar dinheiro. Ok. Quando eu ganhar o dinheiro, quando eu já estiver tranquilo, pagar tudo que eu tenho que pagar, acabou o meu propósito. Se o meu propósito era ganhar dinheiro para pagar uma conta, acabou. Ele não pode estar fundamentado, né, em algo que seja uma meta. Tá? Uma meta e um objetivo é uma coisa.
O propósito é outra coisa. O propósito, ele não se encerra quando você atinge uma meta. Tem muita gente que confunde meta, objetivo com propósito, mas eles são coisas diferentes. Eles são coisas muito diferentes. Imagine que você tenha o sonho de fazer uma viagem pelo mundo. Então você trabalha, se esforça, assiste vídeos, aprende, alcança uma promoção, alcança um cargo de liderança, ganha mais dinheiro e você vai e faz a sua viagem. Legal. Era um propósito? Né? Se você considerar como um propósito, assim que você fizer a viagem, você perdeu o propósito. Se aquela era a razão da sua vida, se era o motivo pelo qual você acordava feliz e acordava, né, com energia para fazer alguma coisa, acabou. E as pessoas confundem muito isso. Elas falam, não, meu propósito é algo material, é algo que seja palpável. Sim, ele pode fazer parte, mas ele não pode ser só algo material. Ele tem que ser algo que te completa como pessoa, algo que te traz identidade, algo que te traz uma marca que é só sua. Quando as pessoas olham para você, se você expressa esse propósito, as pessoas olham e falam, essa pessoa sabe aonde quer chegar. Então, não confundam propósito com meta, propósito com objetivo. Se o seu propósito, por exemplo, é alcançar R$1 milhão, quando você tiver R$1 milhão, ou 10 milhões, ou 100 milhões de reais, esse seu propósito acabou. Né? Eu conheço uma pessoa muito importante que fala sobre marketing digital e ele ganhou milhões e milhões e milhões, ele tinha o sonho de viajar o mundo inteiro, ele parou de trabalhar por um período e foi viajar o mundo inteiro, cumpriu todos esses sonhos que ele tinha planejado com ele, e quando ele tinha feito tudo que ele queria, tudo que ele tinha desejado e sonhado, ele entrou em depressão, porque ele entendeu que ele já tinha feito tudo o que ele queria. Ele não tinha mais uma meta, ele não tinha mais um objetivo, e ele também não tinha propósito. Foi quando uma pessoa próxima a ele disse para ele assim, cara, você precisa pensar em algo diferente. O seu propósito ele não pode ser material, ele não pode ser uma meta, porque você atinge, ele acaba. O seu propósito tem que ser algo maior. E aí ele, então, começou um projeto, ele deu sequência, na verdade, em um projeto, onde ele ajuda as pessoas a fazer vendas pela internet, vendas de produtos digitais na maior parte. Criou uma metodologia e, por incrível que pareça, ele ficou multimilionário, né, através do propósito dele de ajudar pessoas a vender, ajudar pessoas a conseguir o seu sustento. E por incrível que pareça, como ele agarrou isso com muita força e com muita vontade, isso realmente virou um propósito para ele, ele acabou formando outros multimilionários, porque todo mundo que tem um propósito contagia, é algo diferente. Você pode perceber, pessoas com propósito, elas são contagiantes. Quando elas abrem a boca para falar de algo, aquilo é um sonho para ela, aquilo é algo assim tão importante que ela acaba contagiando quem está em volta. Então é diferente, tá? Propósito é uma coisa, meta e objetivo é outra. Propósito não acaba quando você chega lá. O que acaba quando você chega lá é meta. Ele sempre vai estar motivado, ele sempre vai estar engajado com ele mesmo. Ele sempre vai estar engajado com ele mesmo, com o propósito dele, ajudando pessoas e se realizando através do sucesso que ele gera na vida das outras pessoas. Porque o sucesso dele já está garantido. O sucesso dele já está garantido. Não só material, como um sucesso de vida, porque ele está deixando um legado. E isso vale muito, isso é muito, muito bom. E o fruto de um bom propósito é o legado. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu conheço um líder que ele é o presidente de uma área, né, de uma grande corporação,
está em mais de 70 países, e ele tem um propósito que ele faz questão de dizer para todo mundo. O propósito dele é assim: o meu propósito é ajudar pessoas. Simples desse jeito. E ele tem uma das equipes de maior destaque no Brasil, se não a maior. Porque as pessoas se agregam a ele, porque entendem que estar com ele é bom, porque o propósito dele não é só para ele, o propósito dele é para muita gente, ajuda muita gente. Eu posso afirmar para vocês que todo líder profissional, ele precisa de um propósito. Tá? Todo líder que se considera um líder profissional, mesmo que a profissão dele é ser um líder, ou um gestor líder, né? Aquela pessoa que é líder de pessoas, mas também é gestor. Geralmente eles ocupam cargos, né? Um gerente, um diretor, um chefe, um coordenador. Eles têm essas duas faces, né? E isso é bastante importante, né? A gente considerar. Tem outro vídeo que eu falo sobre isso, né? E o vídeo anterior a esse eu falo sobre isso, e é muito legal. Esse também é um assunto que a maior parte dos treinamentos de liderança, e eu já fiz muitos, a maior parte deles não toca. E quem toca, toca muito superficialmente. Porque é muito difícil trabalhar com essa questão do propósito. Mas eu gosto, e eu acho que é importante, é relevante isso. Né? Talvez você possa pensar, mas isso daí que você está falando não tem treinamento nenhum. Eu nunca vi um negócio desse num treinamento. Nunca, em nenhum treinamento, um instrutor me ajudou a definir um propósito profissional para um líder. E eu realmente, até hoje eu não vi. Se você já viu, digita aqui embaixo, né? Fala para mim o que é, mostra aqui, compartilha com a gente, porque isso é muito importante. Isso traz para a carreira de uma pessoa um direcionamento, uma força muito maior, uma potência muito maior em tudo que ela vai fazer, principalmente na área dela, para que ela possa se desenvolver e subir outros níveis, outros degraus dentro da hierarquia. Você deve estar se perguntando aí, então, qual que é o seu propósito, né? O meu propósito é muito simples também, e ele é muito parecido com o propósito que eu citei no início. Eu vou contar um pouquinho da minha história para você entender de onde veio esse propósito, tá? E ele se formou ao longo do tempo. Então, eu tenho por princípio, né, por princípio bíblico, cristão, ajudar pessoas, melhorar a vida das pessoas, ajudar as pessoas a se sentirem melhor, a viverem melhor. E isso é algo que já vem dentro de mim há muitos anos. Ao longo da minha carreira, sendo liderado e também sendo líder, né, eu provei de muitos bons exemplos de liderança, muitos bons exemplos. E eu também provei de alguns exemplos muito ruins, que fizeram muito mal para a equipe. Alguns fizeram mal para mim também. E num certo momento, eu comecei a perceber que essa falta de propósito do líder, ou um propósito errado, um propósito fundamentado no que é material, ele prejudica. Isso tem que ser tratado como uma meta, mas não como um propósito, né? E ele prejudica a performance do líder. E líderes se tornavam cruéis, e se tornam cruéis, porque têm maus propósitos. E eu convivi nesse ambiente, e eu convivi em ambientes pesados. E quando eu saí do regime CLT, eu decidi que seria muito legal para mim que eu pudesse ajudar empresas, empresários e líderes a transformar o ambiente deles em algo melhor, em algo que seja bom, que seja produtivo, que seja desejável para as pessoas, algo que seja rico. Então, o meu propósito é ajudar empresas, empresários e pessoas a trabalharem dentro de um ambiente rico, agradável, respeitoso, onde essa pessoa se realize por completo, como pessoa e como profissional. Esse é o meu propósito, é isso que eu faço e é por isso que eu faço isso. Eu sofri demais com a questão de propósito e de estar desalinhado com o propósito do lugar onde eu estava, né? Eu tinha determinados
propósitos, determinados valores, e eles se desalinharam. Com o tempo, eles foram se desalinhando com o lugar onde eu estava. E o que aconteceu é que eu acabei ficando descontente no lugar, desengajado, e desengajado comigo mesmo, né, com as minhas metas e com os meus propósitos, porque eu não tinha aonde exercer, eu não tinha suporte para exercer isso do jeito que eu poderia e que eu gostaria. E o caminho foi libertador, né? Quando a gente não está legal num lugar porque o propósito, o alinhamento não bate, é melhor mesmo que a gente não esteja ali. Isso faz parte da vida também. E os propósitos, às vezes, eles vão mudando ao longo do tempo. A gente vai amadurecendo e vai compreendendo o que é que realmente vale para a vida da gente. Talvez você esteja pensando, né, aí no seu propósito, né? Talvez você esteja aí matutando no seu propósito e não conseguindo defini-lo corretamente. E a pergunta pode ser a seguinte: quanto tempo foi que você demorou para definir o seu propósito? Eu descobri que o meu propósito ele já estava definido dentro de mim. Eu já tinha aquilo dentro de mim. E o que eu não sabia fazer, assim como você que tentou escrever ele aí, mas não conseguiu no tempo que eu te pedi, demorou para eu conseguir extrair isso de dentro de mim como algo que eu pudesse escrever, como algo que me completasse, como algo que me trouxesse realização. Levou um tempo. E eu não tinha metodologia, nem tive suporte de ninguém, mas eu resolvi pensar a respeito e eu acabei desenvolvendo uma metodologia que direciona a gente aos principais elementos do nosso propósito. Esse é um dos módulos que eu ensino no meu treinamento de liderança, e isso tem feito muita diferença na vida das pessoas. Quando a gente chega e pergunta para a pessoa assim, qual é o seu propósito, e ela pipoca, ela não consegue falar, ela começa a pensar a respeito disso, né? E foi assim comigo também, eu fui pensando até que eu consegui montar. E depois eu montei, então, uma estratégia para ajudar a definir propósito. Eu não consigo definir o seu propósito, mas eu consigo te ajudar com o caminho, com uma metodologia que torna essa descoberta muito mais simples, muito mais fácil do que a gente ficar chutando palavras que vão aparecendo na nossa mente. Talvez eu tenha demorado tanto assim, né, para fazer isso, para escrever e entender o meu propósito, porque meu propósito profissional, né, ele se mistura um pouco com o pessoal, e isso é normal, porque em todos os treinamentos que eu já participei, nenhum deles abordou o tema propósito de forma tão consistente que eu conseguisse pensar no meu, que eu conseguisse formar o meu. E eu também não imaginava na época que ter isso claro seria importante para mim como pessoa, mas seria muito importante para a minha equipe, para que ela pudesse se alinhar comigo dentro de determinados propósitos. E quando nossos propósitos são bons, o alinhamento não é difícil. Às vezes a gente encontra algumas dificuldades, mas o alinhamento com a equipe não é difícil. Isso traz muitos benefícios que eu vou comentar daqui a pouquinho. O propósito de um líder define o nível de influência que ele vai exercer sobre a equipe e sobre as pessoas que estão em volta dele, sobre fornecedores, sobre a família dele, sobre todo mundo que está ao seu redor. A importância de se ter um propósito é que aumenta a sua capacidade de influência, aumenta a sua capacidade de argumentação e convencimento das pessoas e te leva para um nível diferente de liderança, onde você já não precisa mais ficar mandando nas pessoas, mas você consegue conduzi-las por um bom caminho. E às vezes o seu propósito ele pode ser tão abrangente, tão importante, tão bem estruturado, que as pessoas, eu não diria roubam o seu, porque não é a melhor palavra, mas elas pegam o seu para elas. As pessoas podem e elas fazem isso,
Porque assim como eu perguntei para vocês qual era o propósito de vocês, se você fizer isso com alguém, a pessoa também não vai responder. Várias não têm isso definido. Várias nunca pensaram a respeito disso. E quando a gente começa a oferecer algo de bom que a pessoa nunca pensou, a tendência é que ela abrace, é que ela tome para ela se isso fizer sentido para ela, se for bom para ela. E a sua capacidade de influência, de convencimento, a sua capacidade de alinhamento de valores, ela se multiplica. Eu entendo que a força de um líder, ela se multiplica vezes 10 quando ele é uma pessoa com um grande propósito, com algo que não seja com algo que não acabe com uma meta, com algo que seja constante, com algo que gere coisas boas o tempo inteiro para as pessoas. Talvez quando você passar a expressar o seu propósito, e não precisa ser declarado, você não precisa escrever ele na parede ou num quadro e colocar lá na sua sala. O ideal é que esse propósito ele seja uma verdade para você e que você expresse isso com atitudes no dia a dia, que as pessoas percebam e compreendam o seu propósito sem que você precise explicar para elas. E o que vai acontecer é que vai ter gente que vai grudar em você. A sua liderança ela se transforma, ela passa a ser transformadora. Vai ter gente que não tem propósito e ela vai se encantar com o seu e ela vai ajudar você a atingir o seu, se for bom para ela, se for bom para você e for bom para todos que estão ao seu redor. Por outro lado, pode haver pessoas que não se alinhem com esse propósito e tudo bem também. Cada pessoa tem valores diferentes e nem sempre isso alinha. Mas quando a gente tem algo muito bom, geralmente dá cola, né? A coisa pega mesmo, a coisa gruda nas pessoas. E a gente acaba formando dentro de um lugar, dentro de um setor, às vezes a gente acaba formando uma cultura. Isso já é um outro nível, né? Isso é para quem já tem propósito, para quem já vive isso, para quem está deixando legado, para quem está fazendo as pessoas se envolverem com o que você pensa e o que você faz, a ponto de transformar a cultura de um lugar. Mas para isso precisa de outras estratégias, precisa de estratégia de comunicação, precisa de estratégias de convencimento, estratégias de ensino, estratégias de educação que completam o líder para que ele possa viver um propósito e multiplicar isso entre as pessoas com quem ele convive, que ele comanda, que ele direciona. Quais são as vantagens de se ter um propósito em relação a uma outra pessoa que não tem? Imagine que você é um líder, tem outros líderes dentro da mesma empresa, dentro da mesma organização. Um tem propósito, o outro não tem isso muito claro, o outro não tem isso muito bem definido. O propósito ele te dá foco. Você nunca perde o horizonte, você nunca perde o norte. É difícil você sair do foco. O propósito te torna uma pessoa confiável, porque quando você vive isso e você não vende os seus valores e os seus propósitos por dinheiro nenhum, porque isso é essência, é aquilo que você não quer trocar, que nada vale tanto quanto o seu propósito ou os seus valores, isso te dá consistência. As pessoas começam a te observar com consistência. Alguém que consegue ser constante, frequente, e isso transmite confiabilidade. Todo líder que tem um forte propósito, ele é mais confiável do que aquele que não tem. O que não tem, ele é levado pelo vento. Qualquer pessoa que fala alguma coisa para ele, ele embarca naquilo e vai junto. E isso acaba sendo muito ruim para ele. A pessoa que tem um propósito bem definido, ela é constante, ela não se desvia. Ela não é levada por qualquer influência, ela não é levada pela moda, ela não é levada por modismos, por coisas que vêm e passam. Ela se mantém firme. Como no exemplo que eu dei, o meu propósito é ajudar pessoas, né?
Pode acontecer o que acontecer, ele vai continuar ajudando pessoas, né? Se estiver chovendo, ele vai tentar ajudar pessoas de um jeito. Se tiver sol, ele vai ajudar de outro. Se alguém chegar e falar para ele assim, você não pode mais ajudar pessoas, ele vai embora. Ele vai para outro lugar, porque a essência dele é ajudar, o propósito dele é ajudar pessoas. Então, um líder com propósito, ele é um cara que você não tira do trilho. E isso traz confiabilidade. Se ele estiver muito bem ajustado com o lugar onde ele está, com a cultura do lugar onde ele está, ele se torna altamente confiável e se torna referência para as pessoas que estão lá. Enquanto que um líder sem um propósito bem definido, todo vento que bate leva a ele. Porque ele não tem algo no que se ancorar. Toda hora ele muda, ele é movido muito mais por objetivos e metas do que por propósito. E a gente tem que ter objetivo e meta também, mas a gente também precisa ter propósito. São duas coisas que precisam andar juntas. Eu tenho o objetivo de viajar, de ir para um lugar, de ir para outro lugar, de fazer algumas coisas diferentes. Quando eles terminarem, quando eu atingir isso, eu traço um outro objetivo, eu traço uma outra meta. Mas o meu propósito de ajudar empresas e pessoas a desenvolverem um ambiente de realização e felicidade e de desenvolvimento, de crescimento, isso ninguém tira de mim. Até porque a minha profissão se tornou essa. E uma coisa muito interessante que também é diferencial é que quando você trabalha exercendo o seu propósito, existe um nível de alegria, um nível de satisfação, um nível de vontade, de desejo que nenhuma outra pessoa pode ter se ela não tiver um propósito, se isso não estiver alinhado com ela. Porque a gente já passa a não trabalhar só por um salário, a gente passa a trabalhar por um objetivo de vida, por algo maior. E a maior realização é eu ver, quando eu faço consultorias ou treinamentos em empresas, a minha maior realização é ver as pessoas respirando fundo, as pessoas estando leves trabalhando, é ver promoções acontecendo, é ver desenvolvimento das pessoas, é ver as pessoas entrarem para trabalhar e dizerem assim, eu estou em paz aqui, eu estou feliz fazendo o que eu faço. Isso não tem preço, né? Não dá para pagar, né? Tenta comprar felicidade, onde que vende? Quanto custa? Não existe. E o propósito ele está absolutamente relacionado com a felicidade. Então, a diferença entre um líder que tem propósito e um líder que não tem propósito, ela também está na alegria, na paixão, na vontade que ele tem de fazer algo diferente. E isso faz total diferença no mundo e principalmente no lugar onde ele está trabalhando. Aí você pode estar perguntando, né? Mas precisa tudo isso? Não é complexo demais? Não é muita coisa? Para que um propósito? Eu vou te falar para quê. Além de tudo que eu já te disse, eu vou falar o para quê para você. Para você, pessoa, você que está aí comigo. Se você não tem um propósito definido, provavelmente a sua vida vai servir para ajudar outras pessoas a realizarem o propósito delas. Presta bem atenção nisso. Se você não tem um propósito bem definido, a sua vida vai servir para ajudar outras pessoas a realizarem o propósito delas. E isso eu já vi acontecer demais. Eu já vi gente falar assim, caramba, eu trabalho, faço um monte de coisa, né? E, poxa, tal fulano se realiza e eu tô aqui, do mesmo jeito, numa coisa. No mesmo cargo operacional, não que isso seja ruim, mas as pessoas têm desejo de crescer e crescer é natural. Agora, se você não tem um propósito, você vai crescer para onde? E para quê? Para onde é fácil, mas para quê já é uma pergunta um pouco mais profunda, que nós precisamos responder como líderes, porque afinal de contas quem está debaixo da gente é responsabilidade nossa. Nós como líderes temos a responsabilidade e nós podemos
fazer com que alguém seja um grande profissional, se essa pessoa assim também desejar, como nós podemos achatar essa pessoa e levá-la a nada. Nós podemos reduzir a pessoa, depende do que o líder faz. Se o propósito da pessoa, do líder, é bom, todo mundo que está junto com ele cresce. Se ele tem um propósito que não é legal, que é egoísta, que é só para ele, quem está em volta não cresce. E talvez esse seja o motivo, um dos motivos pelos quais talvez você esteja enfrentando dificuldade no seu desenvolvimento profissional, para subir para um cargo de liderança, ou para ser um líder consistente, forte, firme, influenciador, ou mesmo talvez você esteja debaixo de um líder que tem um péssimo propósito e que o propósito desse cara não é te ajudar, não é te desenvolver. Talvez seja um propósito egoísta. E esse não é um bom lugar para estar. O propósito também, ele define algumas outras questões da nossa vida. Quando o seu propósito não estiver alinhado com a organização na qual você faça parte, quer você trabalhe, quer você seja voluntário, quer seja uma ONG, não interessa. Se o seu propósito não bate com o propósito do lugar onde você está, provavelmente você não vai crescer nesse lugar, você não vai se desenvolver, porque não tem alinhamento de propósito, as pessoas não enxergam valor em propósitos diferentes dos delas. Então, se você estiver num lugar que o propósito das pessoas, da alta direção, a filosofia da empresa, o propósito da empresa não é legal, ou um propósito absolutamente desconhecido, que ninguém sabe, é mais difícil de você se alinhar. Agora, se você tem uma empresa que tem um propósito bem definido, caramba, é muito mais fácil de você ter um alinhamento. E é muito mais fácil de você ter um crescimento também dentro dessa empresa. Por falar em empresas com propósito e propósito de empresa, alinhamento de propósitos entre colaboradores e empresa, eu vou contar aqui um exemplo, eu vou contar para vocês uma historinha a respeito de um exemplo de empresa com propósito e de alinhamento de propósitos e valores. Eram duas empresas de limpeza hospitalar e essas duas empresas estavam contratando uma faxineira para que ela atuasse no centro cirúrgico. A primeira empresa, que não tinha um propósito muito bem definido, ela disse o seguinte para a faxineira, para a candidata: você vai vir trabalhar com a gente, nós vamos treinar você para fazer a limpeza hospitalar e você vai lá limpar resto de gente lá na sala, no centro cirúrgico, vai ter sangue para todo lado, às vezes, vai ter um monte de coisa lá que eles tiram das pessoas e que não é muito agradável, e você tem que ir lá fazer a limpeza e deixar aquilo tudo limpo, ok? A pessoa falou ok, né? De manhã cedo essa pessoa foi trabalhar pensando o quê? Eu vou lá limpar resto de gente no centro cirúrgico e aquela sujeira toda que fica lá. E esse era o objetivo dela, esse era o propósito dela, né? Esse é o propósito que tentaram vender para ela. A segunda empresa, ela fez diferente. Ela chamou uma faxineira e disse assim: olha, nós vamos treinar você e você vai nos ajudar a cumprir um grande propósito. O nosso propósito e o propósito dessa empresa é salvar vidas através da limpeza hospitalar. Aquela pessoa começou já a pensar diferente a respeito do trabalho. Ele não disse para ela que ela vai lá limpar um monte de sujeira, embora ela saiba disso e isso faça parte do trabalho. Ele deu para ela um propósito e disse: você vai fazer parte de um propósito maior estando aqui com a gente. Você vai ajudar a salvar vidas todo dia, assim como os médicos, assim como os enfermeiros. Você também vai nos ajudar a cumprir o nosso propósito de salvar vidas. Ele envolveu a pessoa em algo maior. E nós salvamos vidas através da limpeza hospitalar. Se ela for bem feita, nós salvamos vidas. Se ela não for bem feita, nós corremos o risco de não salvar vidas, né? De provocar perdas, provocar até mortes. Como você acha que a primeira pessoa vai trabalhar? E como você acha que a segunda vai trabalhar? Desse jeito, né?
A primeira vai trabalhar pesada, tendo a expectativa de que ela vai se envolver com coisa ruim. A segunda vai trabalhar leve, principalmente se o propósito dela for cuidar de pessoas, salvar vidas, se o propósito dela for ajudar as pessoas, né? Ela vai trabalhar feliz. Ela vai saber, ela vai compreender o valor que o trabalho dela tem no mundo. E talvez a gente nem imagine quantas vidas essas pessoas já salvaram, né? Eu acho que a gente não consegue medir isso, não dá para medir. Mas quantas vidas um faxineiro de hospital já salvou? E qual é o propósito dele, né? Estando lá, ele pode se realizar com aquilo, né? Entendendo que ele está fazendo algo melhor. E é lógico que a empresa também precisa fortalecer esse propósito, recompensar adequadamente, e isso é muito importante também. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Eu entendo que você tenha conseguido absorver bastante informação nesse vídeo, que você tenha conseguido entender a importância do propósito, como o propósito melhora a argumentação, como o propósito melhora a fundamentação da fala do líder, como o propósito melhora a influência, como o propósito influencia e traz pessoas para trabalhar junto com você, ou se for um propósito ruim, ele afasta também as pessoas de você como líder, e você pode até perder força de comando por isso. Acho que a gente visitou uma infinidade de assuntos a respeito do propósito, e isso realmente é muito valioso, isso é muito importante, tanto que é um módulo completo, na verdade são 2 módulos completos do meu treinamento, que chama Líder com Propósito. Eles estão focados em ajudar a liderança a desenvolver o seu propósito, e depois as ferramentas, né, são os meios pelos quais a gente vai propagar esse propósito de uma forma mais ampla, de uma forma mais coerente, de uma forma aceitável, de uma forma convincente. E assim nós vamos ter as nossas equipes na nossa mão. Esse conteúdo de hoje certamente trouxe para você mais força, mais capacidade de liderança, mais potência na sua liderança, algo mais humano, e talvez ele seja a chave da sua felicidade profissional. Se você está cansado, se arrastando, indo trabalhar, se trabalhar para você é um fardo, é algo pesado, é algo ruim, se você conseguir desenvolver um bom propósito e trabalhar dentro desse propósito, nunca mais você vai ter problema de desengajamento. Nunca mais você vai se desengajar de você mesmo. Nunca mais você vai soltar esse desejo que você tem de fazer algo alinhado com o seu propósito. Assim como eu, que criei metodologias, criei treinamentos, criei uma série de estratégias e técnicas para poder ajudar as pessoas através do que é o meu propósito, que é desenvolver empresários, empresas e pessoas para que eles se realizem no seu ambiente de trabalho e trabalhem com leveza, com um alto potencial de crescimento e desenvolvimento. Se você gostou desse vídeo, achou que ele fez sentido para você, comenta aqui embaixo, sempre é muito importante. Curte, deixa o seu joinha aí, compartilha com alguém que você acha que está triste. Sabe aquele seu colega de trabalho que está triste, que está chateado, aquela pessoa que está descontente com o seu trabalho, que não está encontrando sentido naquilo que ela faz? Compartilha com essa pessoa esse vídeo, porque você vai mudar a vida dessa pessoa. Você vai ajudar essa pessoa a dar um passo importante na vida dela, em busca da felicidade profissional e talvez até pessoal dela. Eu sou Artemus Alachev, espero ter te ajudado. Curte, compartilha e vamos juntos construindo uma estratégia, um estilo de liderança muito melhor para o nosso país e para o mundo. Tchau, até a próxima!